E agora estou retornando em nome de Jesus para a glória do Senhor. Louvado seja Deus que nós estamos aqui. Eu queria compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. Se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 5. Glória a Deus, aleluias. Que fala o sermão do nosso Senhor Jesus, a bem-aventuranças. E aí você vai entender, talvez você está falando, pastor, mas o que tem a ver as bem-aventuranças com o culto de ação de graças? Louvado seja Deus. Mas no decorrer da pregação da palavra, você vai entender que tudo passa pelas bem-aventuranças, tudo passa pela palavra de Deus, aleluia. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca o ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos, não por aquilo que o Senhor já fez por nós, mas te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Salvador, porque o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer pendurado em um madeiro, derramando o teu sangue carmesim para nos purificar de todo o pecado. Ainda, ó Deus amado, Deus querido, nós te louvamos esta noite, porque queremos, ó Pai, é a tua presença, queremos o pão da vida, queremos, ó Pai, saciar a nossa alma com o pão que vem do trono da tua glória. Pai amado, Pai querido, que toda distração, que tudo aquilo, ó Pai, que venha nos impedir de alimentarmos da tua palavra, caia por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós queremos, ó Pai, entrar no Santo dos Santos e de lá nunca mais sair. Porque nós queremos sentir a tua presença, ó Pai, não somente neste culto, não somente nesta noite, mas queremos, ó Pai, quando sair desta casa, continuarmos a tua presença, cheio do Espírito Santo, da graça e do poder, ó Pai, porque, ó Deus querido, quando sairmos desta casa, certamente o adversário lançará setas sobre as nossas vidas, tentará nos tirar da tua presença, mas estando revestido do poder da glória celestial, o inimigo pode até tentar, mas a queda é certa, porque o Senhor é aquele que nos guarda, nos livra e nos protege de todo mal. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda, Senhor, esta igreja e todos aqueles aqui estão, ó Pai, para a glória do teu nome. Assim, meu Pai, nós louvamos e agradecemos esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos, adorando, glorificando, exaltando este Deus, que é o Deus maravilhoso, o Deus que tudo faz por mim e por você. Quando eu estava aqui, aleluia, ouvindo o testemunho do nosso irmão, aleluia, louvado seja Deus, eu falei, meu Pai, depois de um testemunho desse, a pregação, aleluia, ela tem que vir do trono mesmo, aleluia, glória a Deus, né? Porque só o testemunho já foi uma pregação para nós. Se ficássemos somente no testemunho do nosso irmão, eu creio, aleluia, que nós já sairíamos daqui na presença de Deus, glorificando e exaltando o Senhor.
porque as imagens que nós vimos, verdadeiramente é um milagre de Deus, é um milagre do Senhor para a nossa vida, e creio como nosso irmão, aleluia, falou aqui o Deilson, se ele der o microfone para todos aqui, todos têm um testemunho para contar, todos têm algo para falar de Deus, porque hoje nós celebramos o culto de ação de graça, e ação de graças é agradecer, é louvar e glorificar a Deus. Querido, você tem tudo para louvar a Deus, você tem tudo para agradecer a Deus, não somente nesta noite, mas agradecer a Deus todos os dias da sua vida. Se você acordou pela manhã hoje, você, aleluia, tem a certeza que já acordou dizendo: Senhor, muito obrigado, louvado seja Deus, porque eu posso andar, posso falar, posso caminhar, posso comer, beber, aleluia, posso sair para trabalhar, porque muitos, aleluia, não podem neste dia ter saído da cama, muitos estão no hospital acamados, debilitados, muitos não podem, aleluia, nem mover o seu corpo. Conheço, aleluia, uma mulher que o marido dela está há mais de 10 anos como um boneco em cima de uma cama, aleluia, ele só mexe os olhos, só mexe, aleluia, um pouco a cabeça, mas o corpo não pode se mexer. Há 10 anos ele está deitado em cima de uma cama. Então quando eu acordo e eu olho para o corpo e eu posso mover a minha mão, eu já começo a glorificar a Deus e agradecer: Senhor, muito obrigado, porque se eu só mexer a mão já estou satisfeito, aleluia, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus para nós, irmão, ela traz as bem-aventuranças do Senhor, ela traz uma palavra maravilhosa ao nosso coração, porque quando nós olhamos a palavra e quando nós, aleluia, analisamos a palavra de Deus, ela vai nos mostrar o caminho da gratidão a Deus, ela vai nos mostrar que se nós passarmos pela bem-aventurança, o nosso coração, ele vai se tornar um coração grato a Deus, ele vai se tornar um coração capaz de agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Ou seja, talvez você olha pela manhã, vai na padaria e compra um pão, aleluia, uma coisa comum para mim e para você, é uma coisa tão comum que muitas das vezes nós não paramos para dizer: Senhor, muito obrigado pelo pão que eu estou comendo, muito obrigado, Pai, por um pãozinho que eu pude comprar na padaria. Mas é algo maravilhoso, irmão, sabe por quê? Porque, como eu disse, tem pessoas, aleluia, que não comeram pão pela manhã, não almoçaram pelo meio-dia, não comeram café da tarde, e ainda estão esperando um milagre para jantar durante a noite. E nós, aleluia, louvado seja Deus, graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, temos 3 refeições, 4 refeições por dia, aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Então nós temos motivos de sobra para todo momento, para todo dia agradecer a Deus. Se você olhar para você agora, e você vai ver quantos utensílios tem no seu corpo: tem a roupa, tem o calçado, tem o brinco, tem o anel, tem o relógio no seu braço. Louvado seja Deus, é motivo suficiente para nós dizermos: ô Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho, obrigado porque eu tenho uma família, obrigado porque eu tenho uma casa, obrigado porque eu tenho uma cama quentinha para dormir. Hoje é culto de ação de graça, é de nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele faz, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer da nossa vida. Mas olhando para o texto que nós lemos: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós precisamos reconhecer a necessidade que nós temos do nosso Deus. Nós temos que reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Temos que reconhecer, aleluia, louvado seja Deus, que se Deus disser: tira o fôlego dele, o fôlego acaba e nós não somos mais nada, somos apenas pó na terra, aleluia, louvado seja Deus. Então Deus é aquele que dá a vida, mas é aquele que tira a vida. Deus é aquele que abre a porta, mas Deus também é aquele que fecha a porta. Deus é aquele que traz a existência, mas Deus também desfaz tudo o que Ele fez. Por quê? Porque Ele é Deus, e Deus não precisa pedir conselho para ninguém. Você nunca vai ver Deus pedindo conselho ao homem, você nunca vai ver Deus dizendo para o homem: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, Deus, Ele faz porque Ele é Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Se Deus te colocou nesta igreja, aleluia, é porque Deus tem um compromisso contigo, é porque Deus tem algo para fazer na tua vida, porque Ele tem um propósito contigo, querido. Deus não te colocou aqui por acaso, Deus
para estar aqui por acaso, não. Deus sempre tem um propósito na minha vida e na tua vida. Deus nunca vai fazer nada por fazer. Quando Deus passava nos lugares, Deus já tinha algo preparado para fazer. Quando aquela mulher estava no poço ali, pegando água ao meio-dia, Deus não passou ali por acaso. Deus não falou com aquela mulher por acaso, não. Deus tinha um propósito. Quando aqueles 10 leprosos estavam no caminho, precisando de uma cura, Deus não passou ali por acaso. Ah, vou passar por aqui, talvez eu ache alguém que está leproso. Não, Deus já sabia que havia 10 leprosos ali. Também sabia que somente um iria voltar para agradecer a Ele, para dizer: Senhor, muito obrigado, eu vou seguir o Senhor, porque eu sou grato. Tudo passa pela gratidão. Aquele homem é curado e ele decide seguir ao Mestre. Sabe por quê? Porque ele viu que o único, aleluia, que tinha cura para a vida dele era Jesus, o Nazareno. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós analisamos o texto, nós vemos que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade por Deus. E não basta somente dizer que nós precisamos de Deus. Não basta apenas dizer: eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. Não, aleluia, eu tenho que me colocar na brecha, eu tenho que me colocar na posição para Deus me usar, para Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer a obra na minha vida, para eu ser usado por Deus, porque Deus vai usar, irmão, a cada um de nós. Deus vai usar de uma maneira diferente a cada um de nós. Talvez Deus vai usar alguns aqui para limpar a igreja, talvez Deus vai usar uns aqui para pregar uma palavra, alguns Deus vai usar para o louvor, alguns Deus vai usar para ficar no data show, aleluia. Deus vai usar a cada um de uma maneira diferente, mas para Deus usar, eu tenho que dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, o teu querer. Eu quero trabalhar na tua obra. Quando eu me converti ao Senhor, quando eu cheguei na igreja, eu nunca esperava ser pastor de uma igreja, eu nunca pedi para Deus para ser pastor, mas quando eu cheguei, Deus, aleluia, eu sentava no último banco como vocês estão, eu dizia: eu não quero ser crente de banco, eu quero fazer algo na obra do Senhor. Não pedi para ser pastor, mas eu falava com Deus: Senhor, eu não quero sentar, ir para minha casa e voltar no outro dia, eu não quero sentar de novo no outro culto e ir para casa e voltar, não, eu quero é trabalhar. Aí eu olho para a igreja, não havia porteiro na igreja, não havia quem recepcionava os irmãos da igreja. Eu falei: opa, Senhor, é o Senhor me mostrando a obra. Aí eu comecei a chegar cedo, porque eu sempre chego na igreja. Os irmãos que trabalham comigo lá em Queluz, sabe, é muito difícil. Só teve um dia que eu cheguei meio atrasado, aleluia, mas por conta de uma surpresa que os irmãos prepararam no meu aniversário. Aí eles falaram: não vai chegar cedo não, pastor, chega depois, aleluia. Glória a Deus, né? Mas foi uma coisa boa. Mas eu sempre chego cedo, aleluia, louvado seja Deus. E aí eu olhava aquilo e falei: não, vou chegar cedo, mais cedo ainda, para mim pegar os primeiros irmãos chegando na igreja. Chegava cedo lá e cumprimentava os irmãos, louvado seja Deus. Foi o primeiro ministério que Deus colocou na minha vida, ser um porteiro na igreja. E uma vez, muitos anos depois, eu ouvi uma palavra tremenda, porque um pastor muito sábio na palavra de Deus, ele disse: olha, tem muitos pastores que deveriam ser porteiros, e tem muitos porteiros que deveriam ser pastor. Aí eu falei: glória a Deus, aleluia, confirmação do ministério que Deus tinha na minha vida, louvado seja Deus. Mas que coisa interessante, irmão, é quando nós reconhecemos que Deus é aquele que faz todas as coisas por nós, basta nós clamarmos a Ele. A Bíblia diz: clamar o nosso Deus. Quando nós clamamos, Ele responde, aleluia. Quando nós dobramos o nosso joelho, Deus fala conosco. Quando o irmão estava contando aqui, eu também lembrei do testemunho da minha vida, aleluia. Eu tive afastado da fábrica durante 1 ano e 4 meses, aleluia. Fui no especialista, eu estava com condilite lateral nos 2 braços, aleluia, louvado seja Deus. Eu não conseguia segurar 5 quilos no meu braço assim muito tempo, que eu não aguentava de dor. Aí eu fui lá no especialista, ele falou: olha, peraí, você vai ter que operar os 2 braços, é R$7.000 para você operar, 3.500 para cada braço. Eu olhei para ele e falei assim: médico, tudo bem, o senhor estudou medicina, mas eu conheço o médico dos médicos, e eu não vou operar em nome de Jesus, ele vai curar meu braço. Ele falou: meu irmão, se é crente, né? Eu falei: sou. Eu sei que se é crente, você confia em Deus, mas eu não te dou 1 ano para você voltar aqui e pedindo para mim te operar. Eu falei: você pode até pensar, mas eu não vou voltar. Deus vai operar um milagre no meu braço, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Fiz organoterapia, fiz tratamento do dia que tinha que fazer, voltei a trabalhar, aleluia, louvado seja Deus. Sabe quanto tempo tem isso? Tem 9 anos atrás, aleluia. Nunca mais tive problema no meu braço, nunca mais eu passei
sabe por quê? Porque confiei na palavra de Deus, como a irmã confiou, quando Deus deu a ela ali o versículo, ela confiou, pegou a palavra, tomou posse da palavra, que eu tenho pregado na igreja, aleluia, louvado seja Deus. Eu falo, irmão, sabe por que o milagre muitas das vezes não chega na nossa casa? Porque não está tomando posse da palavra, não toma posse, aleluia, para o milagre acontecer, irmão. Não basta apenas dizer, eu conheço a Deus, não, eu acredito em Deus, não, tem que tomar posse da palavra, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus, Ele se agrada quando nós cremos, quando nós confiamos no Senhor de uma forma sobrenatural. Deus não trabalha com achismo, Deus não trabalha com dúvida, não. Deus só trabalha com certeza, Deus só trabalha com aquele que confia na palavra. Por isso, irmão, hoje é culto de ação de graça. Você tem que ter a certeza que o teu coração é grato a Deus. Você tem que ter a certeza que o teu coração, aleluia, nas pequenas e nas grandes coisas, você vai glorificar e exaltar a Deus, porque Ele diz, se nós não formos fiéis um pouco, no muito também não seremos. Ou seja, que Deus está dizendo, olha, se no pãozinho da manhã você não é grato, se eu te der um carro, você não vai ser grato, você não vai valorizar o que eu vou te dar. Então, querido, nós temos que valorizar as pequeninas coisas, nós temos que valorizar as pequenas, para que quando chegar a grande, nós também venhamos a dar glórias, aleluia, ao Senhor. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Nós temos que entender neste mundo, irmão, que nós vamos sentir dor e tristeza, mas a sua fidelidade, a nossa fidelidade está, aleluia, sendo consolada por Deus, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz, olha, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão passar por coisas tremendas neste mundo, mas tenha, aleluia, no teu coração a certeza que mesmo na luta, mesmo na adversidade, eu estarei contigo, eu não vou te abandonar. Você pode entrar no mar, eu entro contigo. Você pode entrar na caverna do leão, eu entro contigo. Você pode entrar na fornalha ardente, eu estou contigo. Você pode passar o pior dia da tua vida, eu estarei contigo. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando Ele bate o martelo, está batido. Quando Deus te escolheu, meu irmão, Ele não se arrependeu de ter te escolhido, Ele não se arrependeu de ter chamado, não. Ele apenas está esperando uma posição sua, Ele apenas está esperando o momento em que você vai abrir o teu coração de verdade e dizer, Senhor, eu estou aqui pronto para trabalhar, para fazer a obra, porque o Deilson não faz a obra sozinho, as irmãs que ajudam ele não faz a obra sozinho, não. Nós como igreja, eu e você, como corpo de Cristo, é que fazemos a obra junto, é um fazendo a sua parte, aleluia, louvado seja Deus, é pregando o evangelho, é anunciando, é limpando a igreja, é trabalhando na parte social, é trabalhando no data show, é trabalhando no louvor. Ou seja, Deus tem tantas coisas para fazer, e nós precisamos estar preparados para ser usados por Deus e ter este coração grato. Porque, irmãos, quando eu olhei o testemunho deste irmão, eu olho para o meu testemunho, eu não perco um momento sequer longe de Deus, eu não perco um momento de estar na casa de Deus, de estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu entendi de onde Deus me tirou. Deus me tirou das trevas, Deus me tirou da mentira, Deus me tirou, aleluia, de lugares que, aleluia, louvado seja Deus, hoje eu me arrependo de ter ido, de ter feito tantas coisas. Eu lembro, aleluia, que quando eu era jovem, louvado seja Deus, eu não podia ter uma macumba que eu chutava, pegava o pente, passava no cabelo, desafiava o capiroto mesmo, mas eu não sabia que Deus já estava me guardando, que Deus já estava me protegendo, irmão. Sabe por quê? Porque aquilo não era para mim, e a gente sabe muita coisa, que muitas pessoas que mexem com macumba, elas são afetadas, louvado seja Deus. E ali eu fazia tanta coisa, e de repente a mãe da minha filha, ela fica grávida. Meu Deus, como eu desespero, porque eu pensei, meu Deus do céu, louvado seja Deus, tanta coisa eu já fiz, Senhor, não permito que a minha filha saia doente, não permito que a minha filha saia com defeito. Aquilo tormentou a gravidez inteira a minha mente, irmão, porque aquilo ficava rodeando a minha mente, tanta coisa que eu já tinha feito, tanta mentira que eu já tinha contado, aleluia, louvado seja Deus. E eu pensei, aleluia, e eu nem conhecia a palavra de Deus ainda, nem conhecia o Jeová Jireh, nem conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas eu já pedia para Deus não deixar isso acontecer com ela. E louvado seja Deus, que ela veio perfeita para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Deus ouviu as minhas preces, Deus ouviu a minha oração, e hoje eu sou muito grato a Deus, aleluia. Eu glorifico a Deus, o Senhor
obrigado pela família que eu tenho, obrigado pela vida abençoada que eu tenho, obrigado pela igreja que eu tenho, obrigado pelos irmãos que me ajudam. Tudo eu agradeço a Deus, tudo eu agradeço ao Senhor. Lá em casa, tudo que nós compramos, nós louvamos a Deus, oramos para colocar em casa. Louvado seja o Senhor, porque nós entendemos que um coração grato, irmão, é um coração que agrada o coração de Deus. Quando o meu e o seu coração é um coração preparado para agradecer, porque nós temos que estar preparados, e a preparação ela passa pelas bem-aventuranças, porque ele diz: bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão o que? A terra e a herança. Aleluia. Confie em Deus, confie na sua única fonte de força e provisão. Deus é a nossa única provisão, meu irmão. Você não precisa de mais nada, você não precisa do governo, você não precisa de homens, mas você precisa do Deus Todo-Poderoso. Você precisa confiar nele, você precisa depositar a tua fé nele, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a minha confiança é somente nele, quando a minha provisão, eu creio que ele é aquele que vai prover. Tudo acontece na minha vida e na tua vida, tudo acontece na minha casa e na tua casa. Tudo que você bota a mão, você prospera. Tudo que você tenta fazer, Deus vai te abençoando, vai abrindo caminho, Deus vai abrindo porta para você. Sabe por quê? Não é porque você é melhor que alguém, não porque você é, aleluia, mais bonitinho que alguém, não. É porque a presença de Deus está contigo, a presença do Altíssimo está contigo, e a presença de Deus estando conosco, a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, porque ninguém tem poder maior que o nosso Deus. Aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aleluia. Escolha fazer a coisa certa, mesmo quando tudo estiver difícil. Não engane ninguém, não se alegre com as coisas erradas. Aleluia. Irmão, por mais dificuldade que você esteja passando, por mais problema que você esteja enfrentando, não faça nada errado, não procure as coisas erradas. Na igreja, aleluia, eu lembro, aleluia, louvado seja Deus, que nós tínhamos uma irmã que estava passando por dificuldade em Itatiaia. Louvado seja Deus, glória a Deus, que ela nos procurou primeiro, eu e minha esposa. Ela falou: pastor, eu estou numa dívida, eu não sei como vou pagar essa dívida, eu vou pegar dinheiro com a agiota. Eu falei: minha irmã, em nome de Jesus Cristo, não faça isso. Não faça isso, porque isso vai desagradar a Deus. A agiota não é de Deus, a agiota não é do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Não cometa esse erro, porque você vai trazer a ira de Deus para você. Não, espera aí, nós vamos te ajudar, nós vamos dar um jeito e vamos te ajudar, aleluia, você pagar a sua dívida. E louvado seja Deus, Deus abençoou, abençoamos a irmã, e ela pagou a dívida e não precisou pegar dinheiro com a agiota. Querido, tem coisas na nossa vida que muitas das vezes vai trazer desespero para nós, muitas das vezes vai trazer confusão na nossa mente. Por quê? Porque quando nós falamos de família, nós entramos em confusão. Quando nós vemos os nossos filhos passar fome, quando nós vemos os nossos filhos passando necessidade, a nossa cabeça entra em parafuso, a gente sai batendo cabeça para tudo quanto é lado. Mas a palavra de Deus está dizendo: confie em Deus, confie somente nele, e ele proverá todas as coisas. Ele é autor, ele é aquele que vai prover o alimento, vai prover o escape, vai prover irmãos para nos abençoar. Procure pessoas certas, procure pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, porque eles vão te ajudar. Não tente, aleluia, fazer pela força do teu braço, não. Confie em Deus, querido. Sabe por quê? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Há caminhos para o homem que parece ser certo, mas são caminhos de morte. Então nós temos que entender que o inimigo vai colocar muitas coisas na nossa frente, dizendo: vai lá, é aí, é esse mesmo, pode ir, pode fazer. E aí muitas das vezes a gente vai entender: é Deus agindo, é Deus fazendo. Não, meu querido, ora primeiro, dobra o seu joelho, pergunte a Deus, pergunte ao Senhor, pergunte a Deus se aquele caminho é dele, se aquela palavra é dele, se ele é quem está guiando nossos passos. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai confirmar, Deus sempre vai falar conosco, através de uma palavra, através de um louvor, através de um irmão, através até mesmo de quem não serve a Deus. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus usa até o ímpio para falar conosco. Aleluia, louvado seja Deus, para mostrar que Ele é Deus e que Ele usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, o momento que Ele quiser, porque Ele é Deus. Deus não precisa perguntar nada para ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do
Senhor também diz: bem-aventurado, aleluia, os misericordiosos, pois obterão a misericórdia de Deus, aleluia. Perdoe os outros como Deus perdoou você, querido. Aqui é um mandamento maravilhoso de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós oramos o Pai Nosso e nós não entendemos muitas das vezes o que está escrito no Pai Nosso, mas lá está escrito: perdoa o meu irmão, Senhor, me perdoa conforme eu perdoo o meu irmão. Sabe o que eu estou dizendo ali? Se eu não perdoar o meu irmão, Senhor, não me perdoa, me condena. É isso que nós estamos dizendo na oração do Pai Nosso. Então, quando nós lemos aquele Pai Nosso ali, louvado seja Deus, nós temos que entender que nós estamos dando autoridade espiritual para Deus, para Ele nos perdoar conforme nós perdoamos ao nosso irmão. E a Bíblia diz também que se nós não perdoarmos o nosso irmão, nós não seremos perdoados também por Deus. É necessário nós perdoarmos, é necessário, aleluia, louvado seja Deus. E eu entendo que tem coisas que não são fáceis de perdoar, tem coisas, aleluia, louvado seja Deus, que é só o poder do Espírito Santo, é só a graça infinita de Deus, da cruz do Calvário, para nós perdoarmos. Porque tem muitas das vezes que a ferida é muito grande, tem muitas das vezes, aleluia, que o machucado é muito grande, e aí nós temos que pedir a misericórdia de Deus, nós temos que pedir, aleluia, para Deus cicatrizar, porque a palavra de Deus diz que Ele faz a ferida, mas Ele fecha a ferida, aleluia, louvado seja Deus. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda, Senhor, a liberar perdão no meu coração, porque eu não quero ficar para trás, eu não quero, aleluia, eu não quero ficar neste mundo, eu quero ir embora contigo, eu quero viver na vida eterna com o Senhor. E se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar, aleluia, louvado seja Deus. Então é necessário, meu irmão, minha irmã, nós perdoarmos para sermos perdoados. Tudo isso passa pela palavra e pela gratidão a Deus, porque quando o meu coração ele está no patamar de gratidão, aleluia, eu já passei pelas bem-aventuranças, porque eu entendi que obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, é mandamento do Deus Todo-Poderoso. E quando eu obedeço a Ele, e quando eu entendo, aleluia, que o meu coração é um coração obediente a Deus, gratamente, aleluia, eu sou grato ao Senhor, porque a minha memória, ela vai me trazer aquilo que me traz a esperança. Não é assim que a palavra diz? Traz a minha memória aquilo que pode dar a esperança. E o que pode nos dar a esperança, irmão, a não ser a vida eterna? O que pode nos dar a esperança, a não ser viver com o nosso Deus Todo-Poderoso, viver com Ele na vida eterna? Não, a maior esperança para mim e para você é viver com Ele, é morar com Ele, é estar com Ele, porque melhor é estar com Deus do que estar com o adversário. Sabe por quê? Porque o adversário nos engana, o adversário nos abandona, o adversário, aleluia, muitas das vezes ele vai mostrar um prato belo e bonito para mim e para você, mas quando nós comemos desse prato, ele demonstra verdadeiramente quem Ele é. O nosso Deus não, o nosso Deus nunca vai nos dar algo, aleluia, que seja ruim para mim e para você, não. O nosso Deus sempre vai nos mostrar o caminho da verdade, sempre vai nos mostrar o caminho que vai nos levar a ser abençoado a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho e tudo que nós fizermos para a glória do Senhor, aleluia. Quando você ver alguém fazendo algo errado, lembre-se, aleluia, que você também não é perfeito, aleluia, louvado seja Deus, e que não, se não fosse a misericórdia de Deus, nós também não estaríamos aqui. Então, querida, nós entendemos que nós não somos melhores do que ninguém, nós entendemos, aleluia, que o erro do meu irmão, aleluia, não serve para mim acusá-lo, para mim, aleluia, jogar o irmão para fora da igreja, não. Quando o irmão errar, aleluia, louvado seja Deus, estenda a mão para ele. Quando o irmão falhar na caminhada, não julgue aquele irmão. Sabe por quê? Porque o julgamento não pertence a mim e a você. A Bíblia diz para nós orarmos, estendermos a mão e ajudar o nosso irmão a se levantar. Quando o irmão cai, meu irmão, nós temos é que pegar pela mão aquele irmão, abraçar ele e dizer: irmão, você não está sozinho, eu estou contigo, não se preocupe, ainda que você falhou, ainda que você caiu, mas eu estarei contigo, eu vou te ajudar em oração, eu vou te ajudar a erguer, eu vou te ajudar a caminhar com Deus, porque eu quero que você esteja comigo na vida eterna. Por isso a Bíblia diz que é melhor andar de dois em dois, porque se um cair, se um fraquejar, estiver fraco, o outro fortaleça, aleluia, louvado seja Deus. Irmão, é muito importante nós como igreja estarmos sempre unidos no amor de Cristo. É muito importante para mim e para você como igreja, não de maneira alguma, aleluia, louvado seja Deus, nos dividimos,
Não, não existe grupos na igreja, existe corpo de Cristo, existe corpo congregando, e o cabeça é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando nós entendemos isso, que nós somos o corpo e Jesus é o cabeça, aleluia, tudo fica mais simples na minha vida, tudo fica mais fácil. Sabe por quê? Porque eu entendo, aleluia, louvado seja Deus, que a mesma pedra que é atirada na casa do meu irmão pode ser atirada na minha casa também. Aleluia, louvado seja Deus. O mesmo erro que o irmão cometeu, eu também estou propício a cometer, mas louvado seja Deus, que nós estamos aqui nesta noite para glorificar e exaltar a Deus, para dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado na nossa vida, e sermos gratos pela palavra, sermos gratos pela vida de Deus que Ele nos deu, sermos gratos pela igreja que Deus te colocou. Meu irmão, honre este lugar, glorifique este lugar aqui, honre Ele com toda a sua força. Sabe por quê? Porque este lugar é chamado casa de oração, este lugar é chamado casa do Senhor, e a Bíblia diz que toda oração feita neste lugar, crendo, o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele na nossa vida. Que essa palavra desta noite, querido, fique guardada no seu coração, que essa palavra desta noite, você, aleluia, louvado seja Deus, guarde ela no teu coração, porque certamente em algum momento você vai precisar relembrar essa palavra que Deus falou aqui nesta noite, para que você tenha a gratidão no teu coração, quando levantar e quando deitar. Tudo o que fizeres, seja para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, eu agradeço pela oportunidade, e você pode dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Deus. Aleluia. Deus é bom. Quando o pastor André ministrava aqui, só me vinha o texto de Apocalipse, onde ele afirmava: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Algumas coisas que ele falou aqui, a gente nem combinou ainda. Coisas que eu reiteradamente venho falar. É o Espírito Santo falando na sua igreja. É Deus falando no seu coração. É você se despertando para essa obra, você se envolvendo para o avanço do reino, em todo o tempo, dando graças ao nosso Deus. Amém? Você gosta de pensar, meu irmão, minha irmã? Deixa eu chamar Micaela, nessa oração, encerrando esse momento. Está voltando em conta, cheio de Deus. Pegar dessa unção. Não se esqueça, após o culto, a gente está fazendo essa oração, o pastor André vai estar interpretando a bênção, e após nós encerrarmos aqui esse momento, ser chamado aqui para o... Sim. Bom que tem pessoas que são minha linha. Glória, aleluia. Minha memória, essa é a memória, pastor. Amém. Não, sou assim também. Eu esqueço. O irmão vai me lembrando lá também. No momento de ofertar para vocês, vamos fazer a oração com a irmã Yasmin. Você vai ser chamado para vir aqui ofertar, e logo após o pastor vai estar preparando a bênção para nós. Aleluia. Soberano Deus, Pai, nós glorificamos, exaltamos, adoramos o teu nome, que é santo. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar reunidos aqui em teu nome, Senhor, para render ao Senhor ações de graças por tudo aquilo que tu tens feito a nós. Como diz na tua palavra, até aqui nos ajudou, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Paizinho querido, muito obrigado, porque muito o Senhor tem nos amado, muito o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades em glória. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que fala conosco, que nos convence, que nos tira do erro, do pecado, das trevas. O Senhor tem nos trago para o reino do Filho do seu amor. Oh Jesus, obrigado pela tua bondade, muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado pelas provisões que o Senhor não tem deixado faltar. Senhor, obrigado pela tua presença gloriosa. Obrigado pelos teus anjos guerreiros que o Senhor
te agradecer. Se ainda temos alguma enfermidade, nós cremos que o Senhor é Deus de cura, que o Senhor é Deus de milagres. Como diz na tua palavra, o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Pai, meu querido, aqueles que precisam da tua cura nessa hora, vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus, para que essas vidas se tornem testemunhos para a glória de Deus. Pai, meu querido, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome por cada visitante que está aqui nesse lugar. Pai, nosso coração se alegra, nosso coração regozija na tua presença, Senhor, porque o Senhor tem trago até aqui para ouvir palavras de vida eterna, palavras que libertam, palavras que curam, palavras que transformam, Senhor, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por essas vidas, porque nós sabemos quão preciosas elas são para ti, Jesus. Nós te agradecemos por cada vida que tem se achegado. Pai, meu querido, nós te agradecemos porque nós cremos nas tuas promessas, que elas se cumprirão nesse lugar. A tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos garante, Senhor Jesus, que todas as tuas promessas vão de se cumprir. A tua palavra diz que não há impossível para ti. Tudo é possível àquele que crê. E nós cremos a tua promessa nesse lugar. Que essa casa se tornará pequena para tantas almas que o Senhor trará para esse lugar. Pai, meu querido, que nós venhamos participar, Senhor, dessa seara, de trazer essas vidas para o teu reino, para que elas sejam alcançadas e para que elas vão e deem frutos para a glória do teu nome que é santo. Nós te adoramos nesse momento, rendendo ações de graças ao Senhor por essa palavra gloriosa que o teu Filho compartilhou conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse momento, Senhor, em nome de Jesus, que nós estamos aqui prestando culto ao teu nome que é santo, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, entregamos tudo nas tuas mãos com ações de graças, bendizendo e exaltando o teu nome que é santo. No nome poderoso de Jesus é que oramos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você que trouxe sua oferta para a sexta, você está convidado para aqui à frente fazendo. Para o culto, vamos ter o lançamento da comunhão, você convidado para o culto. Não vai embora, não tem nada importante passando na televisão. A série da Netflix você pode ver no fim de semana. Tem esse momento de comunhão conosco. Estenda suas mãos para cá, meu irmão. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela generosidade do seu povo, pela liberalidade do seu povo, ó Pai. Que no nome de Jesus o Senhor continue a abençoar a obra das nossas mãos. Que o Senhor seja nosso socorro bem presente, nosso pastor, aquele que nos sustenta, aquele que é o nosso provisionador. E que no nome de Jesus, ó Pai, aqueles que serão abençoados através desses alimentos, ó Deus, que também venham a desfrutar desse amor do Senhor, que através desse ato, ó Pai Santo, eles possam olhar e se render ao amor do Senhor que se estende sobre a vida deles. Que assim como nós um dia ouvimos a sua voz, eles também, ó Pai, venham a ouvir a sua voz e fazer parte, ó Pai, desse aprisco também, como ovelhas do Senhor, para a glória do teu nome, Deus. Nós abençoamos os seus filhos e filhas, e para a honra e glória do teu nome, que nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Deus. A ti pertence a glória e a honra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Sensual, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com toda
a nossa casa, a nossa família, os irmãos que nos visitam nesta noite, a nossa igreja, agora e para todos sempre. Amém. Você pode passar um pouco bem forte para o Senhor Jesus, para Jesus. Vamos para chegar ao Senhor.